Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler 2 versículos hoje, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e vamos ler daqui os versículos 13 e 14. São 2 versículos pequenos, mas nós vamos lê-los agora. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te render graças no dia de hoje, Senhor. Oferecer esse culto em ação de graças pelos teus agires nas nossas vidas, mesmo apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de nós. De uma forma muito especial, quero oferecer o culto de hoje em ação de graças por teu zelo para comigo, apesar de mim, e sobretudo pela vida dessas irmãs que têm estado conosco, Senhor. Muitos se foram, mas essas irmãs têm permanecido e têm sido um incentivo para que a gente continue fazendo tua obra nesse lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da palavra, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje, ela é uma santa convocação para todas nós. Não tem um só servo de Deus que não esteja atravessando momentos difíceis por inúmeras razões. São muitos os estreitos, são muitas as situações vividas que têm trazido pesares, tristezas, e mais do que em qualquer outra época, nós precisamos perseverar na fé em Cristo. Amém? Então a mensagem de hoje é uma santa convocação para que perseveremos no Cristo, perseveremos no caminho. E eu queria dizer a você, não desista. Tudo parece concorrer para que o povo de Deus desista da caminhada, e muitos têm desistido, muitos têm retrocedido. Que o Senhor possa trazê-los de volta, em nome de Jesus. E os versículos que nós lemos no início são as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto. E para compreender melhor essas palavras é necessário ler toda a epístola, e eu queria sugerir a vocês que fizessem essa leitura e, sobretudo, entender o propósito para o qual foi escrita, que foi admoestar, chamar a atenção daqueles irmãos para um andar em santidade e perseverança, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aquela jovem igreja tinha muitos problemas de ordem moral e doutrinária que precisavam ser corrigidos pelo apóstolo como seu pai espiritual. Embora aquela amada igreja possuísse uma grande diversidade de dons, ainda assim é chamada a atenção pelo apóstolo por sua carnalidade. E logo aqui a gente tem uma chamada especial do apóstolo para não nos atrever a taxar de espiritual aqueles que têm muitos dons. A espiritualidade, ela é testificada pelo fruto do Espírito. As pessoas podem ter uma diversidade absurda de dons, como havia na igreja de Corinto, e ainda assim ser considerada uma igreja carnal. Isso é sério demais.
Os versículos que nós lemos no início, eles trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral de forma perseverante, tanto na Corinto, dos dias de Paulo, quanto para a igreja do nosso tempo. Isso independente de denominação, independente de cor denominacional, nós todos carecemos estreitar a cada dia o nosso relacionamento com Cristo. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, e eu mais especificamente quero testificar isso aqui, se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, eu não estaria mais de pé. Na verdade, eu já estaria da Tamarineira para dentro, uns 3 dias de viagem, atirando pedra em quem aparecesse ao meu redor. Não tem sido fáceis os últimos tempos, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado, me sustentado com a sua mão direita fiel. É interessante observar que para onde nos viramos, não sei se vocês percebem isso, para onde nos viramos hoje, há sempre uma oferta de fórmulas mágicas, sobretudo para resolver problemas que vão desde a obesidade, as enfermidades em geral, e até mesmo as coisas mais simples. Todo mundo tem uma receita. As livrarias estão abarrotadas dos livros de autoajuda que encabeçam as listas de best-sellers e enchem de dinheiro o bolso daqueles que os escrevem. Há uma coisa em comum em cada uma dessas publicações: tem sempre um passo a passo a ser seguido. E muitas vezes esse passo a passo que tem sido sugerido pelos autores não são seguidos por eles. Muitos deles estão passando estreitos que só a misericórdia de Jesus. As pessoas estão ávidas por respostas, soluções, possibilidades, desde que não tenham de fazer nenhum esforço ou sacrifício. Mas e quanto ao povo de Deus, que tem sido açoitado por ventos doutrinários cada vez mais devastadores? Misericórdia. Será que não há também um passo a passo do céu que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo? O apóstolo Paulo responde a essa questão nos versículos lidos no início. Só que antes do passo a passo precisamos viver e experimentar o Cristo que vivifica. E a partir daí, esses passos serão dados com leveza e sobrenaturalidade. Tem um autor americano chamado John Burke, e em seu livro É Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele diz: se tentarmos forçar as pessoas a se aproximarem moralmente do Evangelho, antes de experimentarem a fonte de água viva, nós as desidrataremos espiritualmente com as nossas doutrinas vazias de significado. Não há mudança efetiva para um cristão sem que ele se relacione intimamente com o Cristo vivo. E aqui eu não estou falando de igrejismo, eu não estou falando de exterioridades espirituais, mas estou falando de relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. O apóstolo Paulo aponta aqui 5 passos ou atitudes imperativas, ou seja, são ordens que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo. Primeiro passo, ou primeira atitude, ele diz: sede vigilantes. A atitude de vigilância tem sido negligenciada pela maioria absoluta de nós. A vigilância, que precisa estar sempre acompanhada da oração, é uma questão de sobrevivência para todos aqueles que servem ao Senhor. Estamos cercados de armadilhas por todos os lados.
O grande propósito do adversário, usando os seus instrumentos, que não têm sido poucos, é nos fazer tropeçar na pedra fundamental que é o Cristo, ou retroceder na nossa caminhada no Senhor. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas, que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. Vigia, presta atenção àquilo que está ao seu redor. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, mas numa arena de guerra violentíssima. Há um pensamento do brigadeiro Eduardo Gomes que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isto se aplica perfeitamente à nossa caminhada cristã. Deus nos chamou, escolheu, salvou e capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno. Mas precisamos permanecer atentos, do contrário, seremos terrivelmente envergonhados. Primeira pergunta que eu quero deixar: você tem vigiado em oração? Vigia. O segundo passo, ou a segunda atitude: permanecer firmes na fé. Descobrimos em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Contudo, essa medida de fé precisa ser multiplicada ouvindo e acatando a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais essa palavra vai sendo consolidada e se transformando em certeza inabalável. E é tudo que nós precisamos, dessa certeza absoluta dos agires soberanos do nosso Deus. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos. Mesmo que ela seja como um pequeno grão de mostarda, poderemos deslocar os montes que tentam obstacular as nossas vitórias. Aí vem a segunda pergunta: como anda a sua fé? Aí vem o terceiro passo ou terceira atitude: portai-vos varonilmente, ou seja, comportem-se como pessoas maduras. Deixemos de ser meninos na fé. Crer é também pensar. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe outro método. Os ventos doutrinários contrários à palavra de Deus têm sido devastadores, sobretudo nos últimos tempos. E tem sido uma grande arma nas mãos do adversário para minar a nossa fé, postergando ou impedindo a nossa maturidade espiritual. Muitos servos de Deus que já deveriam ser mestres continuam necessitando do leite espiritual. É preciso amadurecer para ajudar os novos cristãos. Esses sim, são bebês na fé. Precisam de leite e colo até que se fortaleçam. Tem muitos que vão apodrecer e cair, mas não vão amadurecer, lamentavelmente. Você tem procurado a opinião dos que estão à sua volta sobre a sua maturidade? O que eles dizem? Aí vem o quarto passo: fortalecei-vos. Esse fortalecimento, ele é experimentado pela leitura da palavra de Deus e a dependência do Espírito Santo diariamente. O alimento de ontem não serve para hoje. Cada dia precisamos receber aquela porção precisa, separada pelo Espírito de Deus, para que nós cresçamos e nos fortaleçamos na graça e no conhecimento de Deus. Nada fazemos de nós mesmos, somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso. Portanto, se você já é um servo, ore, clame, busque, peça esse fortalecimento e o receberá. Não importa quanto tempo você tem de caminhada com Cristo.
A nossa força e suficiência vem apenas de Deus. Aí vem a pergunta do item 4. Você tem buscado em Deus esse fortalecimento? Aí vem o quinto passo. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. De uma palavra a um simples copo d'água oferecido a um sedento, que seja feito com amor. A manifestação do amor desinteressado, ou amor ágape, é credencial de cristão verdadeiro. Os atos concretos de amor de cada cristão, sobretudo por aqueles que não merecem, testemunham do Cristo, não só lá fora, mas especialmente para os de sua própria casa. O lugar onde nós mais necessitamos testemunhar acerca do Cristo é dentro do nosso lar, especialmente para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Fácil não é. Tem situações dificílimas e muitos cônjuges que convivem com o seu parceiro ou parceira cristão, a única Bíblia que lerão é o cônjuge cristão. Como tem sido essa leitura? Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. E quando o texto fala a respeito de tudo que fizermos, é tudo mesmo. E eu repito, de um simples copo d'água oferecido a um sedento, a uma visita feita, uma palavra de graça proferida, ou mesmo a pregação do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Cristo. Por falar nisso, aí eu quero trazer um desafio às irmãs que são casadas e, sobretudo, casadas com maridos difíceis. Aprendam a elogiá-los. É tarefa de Deus para cada uma de nós. Se não tem feito, procure exercitar. Esse é um exercício de piedade dos mais difíceis. Você elogiar uma pessoa simpática, agradável, é muito fácil. Mas o Senhor nos chama a fazer a diferença aonde quer que estejamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: exercitem-se na graça de Deus, sejam canais vivos dessa multiforme graça. Aí vem a última pergunta para a sua meditação. Você tem sido esse canal vivo da graça e do amor de Deus? Você tem sido um canal de graça ou de desgraça? O que esse passo a passo do céu nos ensina hoje? Em primeiro lugar, precisamos aprender a depender de Deus e de sua santa palavra. Quando levamos a sério o que dizem as Escrituras, as coisas começam a fluir para nós. Em segundo lugar, precisamos reaprender a vigiar e orar em todo o tempo. Não terceirize a oração e a vigilância. Faça você mesmo. Entre com ousadia no Santo dos Santos, leve diante de Deus a sua demanda e ache graça em sua presença. Em terceiro lugar, precisamos permanecer firmes na fé. Construir nossa casa espiritual sobre a rocha eterna que é o próprio Cristo. A fé é a vitória que vence o mundo, e sem ela desagradamos ao Senhor. Em quarto lugar, aprendamos a nos portar varonilmente, de forma madura e corajosa, para que possamos cuidar dos novos cristãos, dos novos crentes que estão chegando. Em quinto lugar, precisamos aprender a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. E por último, que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Exercitemos incessantemente a graça de Deus com todos, com os que estão perto e com os que estão longe, sobretudo com aqueles que não
merecem. Não podemos perder de vista que graça de Deus é o seu favor imerecido. Que o Senhor, Ele aplique a porção desta palavra aos seus corações e que essa palavra seja geradora de vida na vida de cada um de vocês que ouviu essa palavra, e que essa vida trazida pela palavra repercuta dentro dos seus lares, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.